Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos com vocês para falar um pouco de uma personalidade de engenharia. Hoje recebemos aqui o professor Gesualdo Faria. Ele vai se apresentar. Bom, primeiramente, professor, eu queria que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo. Bem, eu sou o professor Gesualdo Farias, eu sou natural do Juazeiro do Norte, sou formado em Engenharia Mecânica pela Unifor, fiz especialização em tratamentos térmicos de ligas metálicas no Instituto de Pesquisa de Nagoya, no Japão, fiz mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. Tanto o mestrado quanto o doutorado eu fiz na área de tecnologia da soldagem, que é um processo de fabricação muito conhecido. E sair do Cariri, professor, como foi esse processo de vir para Fortaleza nesse período tão... Foi em 1975, não é isso? Isso, é. Em 1975 eu estava exatamente iniciando o que naquela época se chamava de científico. Eu estava iniciando o terceiro científico, que era o último ano antes de prestar vestibular para a universidade. E na minha cidade, Juazeiro do Norte, naquela época não tinha curso superior. E mesmo as oportunidades para fazer o último ano científico era muito complicado. Então, nós decidimos, eu e meu irmão mais velho, juntamente com os nossos pais, que teríamos que estudar fora. Então, a saída era ir a Recife, ou vir a Fortaleza, e nós optamos por Fortaleza. E eu vim a Fortaleza e estudar na época no Colégio Brasil. Esse colégio não existe mais, era um colégio muito bom, que tinha uma preparação muito forte naquela época para o vestibular. E em 1978 eu iniciei o curso de Engenharia Mecânica. Fiz então primeiro, segundo e terceiro científico no Colégio Brasil. Em 78 prestei vestibular para Engenharia Mecânica, iniciei o curso de Engenharia Mecânica na Unifor. E que lições o senhor aprendeu que poderia ensinar para o jovem que hoje está na faculdade, mora aqui em Fortaleza, tem até uma certa facilidade de deslocamento? A primeira diferença grande, né, que serve até como motivador, é que naquela época, veja que eu saí do Juazeiro já decidido a fazer engenharia e decidido a fazer engenharia mecânica, que naquela época era um curso muito pouco procurado pelos jovens. Todos queriam fazer engenharia civil ou então engenharia elétrica, mas engenharia mecânica eram muito poucos. Tanto é que só tínhamos dois cursos de engenharia mecânica em Fortaleza, um na UFC, que oferecia, na época, apenas 50 vagas, e o da Unifor, que igualmente oferecia 50 vagas, né? Então, hoje, o jovem quer fazer engenharia mecânica, ele pode escolher dentro da Universidade Federal do Ceará o curso aqui de Fortaleza, ou fazer em Sobral, né, ou procurar na própria Unifor, ou fazer em outros cursos particulares. Tem pelo menos uma dezena de cursos de engenharia mecânica hoje. Então, naquela época, a oferta era muito reduzida. Então, mesmo com poucos estudantes, nós tínhamos uma concorrência de 5, 6 estudantes por vaga naquela época, mas eram todos bons estudantes e não era fácil entrar no vestibular para os cursos de engenharia, porque, repito, não existiam tantos cursos como existem hoje. Nós tínhamos apenas, na época, a Universidade Federal do Ceará e a Unifor, que oferecia o curso de engenharia, né? Hoje você tem muito mais. Então, para mim foi uma experiência muito grande. Eu tinha um foco muito centrado nessa questão de uma boa formação em engenharia e já pensava na perspectiva de, após o curso de graduação, tentar alguma coisa além, né, como um mestrado e posteriormente um doutorado. Então já entrei focado nisso, procurei fazer um bom curso. Eu acho que hoje os jovens precisam compreender a importância de aproveitar o tempo da universidade. É o tempo mais precioso que nós temos. Aliás, é o período em que nós ainda temos tempo, porque depois de formado, o mercado absorve, o trabalho absorve a gente. E eu tive a oportunidade de ter bons professores que me orientaram nessa trajetória e eu terminei optando em fazer pós-graduação. Imediatamente após a graduação, eu ganhei uma bolsa para fazer mestrado
engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, que naquela época tinha o melhor curso de engenharia mecânica do Brasil, porque tinha uma relação muito forte com a Alemanha. Portanto, a maioria dos professores lá eram formados na Alemanha e ainda tinham professores que vinham de universidades alemãs dar aula lá em Santa Catarina. Então, eu fiz imediatamente o mestrado, não trabalhei entre a graduação e o mestrado, e depois eu voltei e comecei a minha vida trabalhando no Nutec, como engenheiro do setor de mecânica e materiais, e o nosso trabalho era todo ele feito dentro das empresas, né? Isso é importante, não era um trabalho de bancada, de laboratório, era trabalho dentro das empresas. Antes de falar dessa época, professor, o papel da família nesse processo, como é que foi? Olha, primeiro eu venho de uma família muito pobre, né? Meus pais ficaram órfãos muito jovens, não tiveram oportunidade de estudar e se casaram jovens. Minha mãe casou com 15 anos, o meu pai com 18 anos. Muito novos. Quando mesmo. a minha mãe completou 18 anos, ela já tinha 3 filhos, eu já era nascido, eu fui o segundo filho, né? Mas o meu pai na época era motorista de ônibus, né? Que fazia viagens ali do Juazeiro para o Crato, viagens ali naquelas cidades perto. E a minha mãe era dona de casa, cuidava dos filhos, né? E depois ele foi ser mascate, Juazeiro tem toda aquela cultura do ouro do Juazeiro, então ele tinha uma maletinha que colocava algumas peças de ouro e saía Brasil afora vendendo isso. Mas ele sempre dizia, desde cedo, que a única coisa que ele poderia deixar para os filhos como herança, era uma boa formação, uma boa educação, já que ele não teve oportunidade, tinha muita dificuldade para sustentar os filhos. Vou dar só um parênteses aqui, professor. Minha mãe diz a mesma coisa, ela diz assim, meu filho, eu não posso lhe deixar herança, mas a única coisa que eu posso te dar é a educação. Pois é, então essa era a sabedoria, né, das pessoas que não tiveram chance na vida de estudar. Então, felizmente, ele se deu bem, terminou sendo um empresário de sucesso, e hoje é uma pessoa muito conhecida no comércio juazeirense, já tem 81 anos, continua trabalhando, ainda como joalheiro, tem uma loja lá, e a minha mãe continua em casa, ajudando, dando o suporte que precisa. Mas o apoio da família, ele é fundamental, sobretudo quando os filhos saem de casa muito jovens. Eu saí de casa com 14 anos de idade. Então, a minha mãe tinha que vir a Fortaleza com muita frequência. Entendi. Inicialmente, nós morávamos nessas residências para estudante, que ficavam 2 beliches em cada sala, em cada quarto. Eu morava num beliche com o meu irmão mais velho e mais 2 colegas moravam no beliche ao lado. Né? Nós não tínhamos lugar para estudar, né? Estudava no próprio beliche. E isso era aqui no centro de Fortaleza, ali perto da praça José de Alencar. Hoje já não existe mais, essa estrutura foi transformada, mas isso foi também um ensinamento muito, muito importante para a gente. A gente teve que, muito jovem, aprender a conviver com isso. Viver sem a família estar ali no cotidiano, no dia a dia, e ao mesmo tempo, sem ninguém estar perto, ter a responsabilidade de se deixar levar pelo melhor caminho, né? Porque todas as portas estavam abertas. Nós escolhemos aquelas que nos conduziram ao que nós somos hoje, né? Através da educação, do conhecimento e, sobretudo, procurando não decepcionar os nossos pais, que estavam fazendo um esforço enorme para que nós pudéssemos ter a melhor qualidade de vida possível dentro do que eles poderiam dar. Então, esse apoio da família, ele é fundamental. Para mim, ele foi, embora eu vivi com meus pais até os 15 anos, depois não voltei a ficar mais tempo com eles. Entendi. Mas o aprendizado, a presença deles, né? Os valores, enfim, tudo isso me conduziu e me conforta até hoje. Depois do Nutec, eu sou já assumindo o papel de engenheiro? Eu comecei antes, já na faculdade, por uma necessidade, eu tive que trabalhar. Então, eu trabalhei, meu primeiro emprego com carteira assinada foi na indústria têxtil Bezerra de Menezes. É uma indústria muito grande, hoje ela cresceu bastante. Na época, trabalhava apenas com fiação e eu trabalhava no setor de manutenção. Eu era aluno de engenharia
e trabalhava, né, toda a tarde, eu dava expediente na fábrica, no setor de manutenção. Isso me ajudou muito a compreender como funcionava e como trabalhava um engenheiro no setor privado. Entendi. Porque depois dessa minha experiência, que foi de 3 anos, eu só tive experiência de emprego em setor público, embora tenha uma relação, sempre tive com a iniciativa privada, pela formação que eu escolhi de engenheiro mecânico e sempre até hoje trabalho, dou consultoria, faço muita pesquisa focada no desenvolvimento de processos e produtos para a iniciativa privada. E aí o senhor terminou no TEC e assumiu a Bem, vice-reitoria. quando eu no Nutec Sim. ainda, eu ganhei uma bolsa, eu era engenheiro do Nutec e era professor da Unifor. Sim. Quando eu ingressei no Nutec, já com mestrado, eu também fui dar aula na Unifor. Então, dava aula na Unifor à noite e pela manhã e trabalhava no Nutec. E já no terceiro ano no Nutec, precisamente em 1986, eu ganhei uma bolsa, o Japão selecionava em vários países estudantes para fazer cursos de especialização lá. E eu ganhei uma bolsa, concorri e ganhei uma bolsa para fazer um curso de metalurgia física na área de tratamentos térmicos de ligas metálicas, que é uma área que eu trabalho até hoje, e para fazer um curso de especialização em Nagoya. Então, eu fiquei lá durante 8 meses, né, fazendo esse curso de especialização, era período integral, aula à manhã e à tarde, e muitas visitas às indústrias. Então, isso foi, para mim, uma experiência extraordinária. Até hoje, eu guardo excelentes recordações, e isso me motivou muito a escolher o caminho seguinte. Quando eu voltei do Japão, eu voltei decidido a ingressar na Universidade Federal. Então, eu já tinha uma expectativa de que fosse aparecer algum concurso lá, e tanto é que em 87 foi aberta uma vaga para engenharia mecânica no Centro de Tecnologia da UFC e eu fiz o concurso. Fiz o concurso e passei para professor assistente da engenharia mecânica da UFC. E a partir daí eu larguei todas as outras relações que eu tinha, tanto com o Nutec quanto com a Unifor, e também algumas aulas que eu dava no Senai dentro de um projeto específico, na área de tratamentos térmicos, que foi a área que eu me especializei no Japão. Naquela época o Senai estava implantando uma central de tratamentos térmicos, que eu ajudei junto com o saudoso e grande amigo, professor Telmo Bessa. Então, ingressei na UFC já com mestrado, mas ainda não completamente satisfeito com a minha formação, e aí pleiteei final de 89, pleiteei uma bolsa para fazer doutorado. E aí retornei para a Universidade Federal de Santa Catarina e fiquei lá de 90 até 93, foram 4 anos, onde eu trabalhei lá no laboratório de mecatrônica e soldagem e fiz o meu doutorado. Então, voltei de lá com doutorado e lá eu fiz um concurso também para professor. Havia a possibilidade, inclusive, de ficar lá na época, já que o meu orientador ia aposentar e foi aberta uma vaga para professor. Eu fiz o concurso, passei, mas na hora de decidir, assim, decidi voltar para o Ceará, tinha projetos para poder montar um laboratório, trabalhar com pesquisa. E montamos em 94, eu montei o laboratório, criei o laboratório de engenharia de soldagem, que na época chamava-se Engesolda, né? E hoje é Laboratório de Processos e Tecnologia da Soldagem, LPTS, que é hoje um dos mais modernos laboratórios de engenharia de soldagem do país. Lá você encontra os processos mais modernos de soldagem, você encontra lá robôs, você encontra equipamentos de última geração da área de ensaio, de caracterização de materiais, centros de usinagem, máquina de comando numérico, enfim, todo o aparato que precisa, desde a preparação até a caracterização de uma soldagem, você tem nesse laboratório hoje com brilhantes técnicos, brilhantes professores, que nós conseguimos, ao longo desses mais de 30 anos, formar e contribuir com o nosso Estado aí para ser vanguarda nessa área de tecnologia
e processo de soldagem. Mas o senhor saiu de formador de novos engenheiros, de professor, para reitor da UFC. Aí foi, quando eu voltei com o doutorado, então, de imediato eu tive a felicidade de ser agraciado com uma bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, que é um troféu que todo pesquisador gostaria de ganhar, de ter, né? E eu guardo esse troféu até hoje, continuo mesmo tendo que passado pela reitoria, por cargo no governo federal, no governo estadual, eu consegui manter essa bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, que nos ajuda muito, né, na projeção nacional e internacional como pesquisador. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa, naturalmente eu fui um dos pioneiros no curso de engenharia mecânica. Nós não tínhamos muitos doutores naquela época, nós não tínhamos laboratórios de pesquisa. Eu estou me referindo aqui ao início da década de 90, né? Foi quando a gente começou todo esse processo lá. Então eu imediatamente fui visto pela comunidade e fui convidado pelo meu querido professor e grande amigo Ernesto Pitombeira para participar de uma eleição do Centro de Tecnologia como candidato a vice-diretor. O professor Ernesto foi candidato a diretor e eu a vice. E nós ganhamos a eleição, depois fomos reconduzidos, fiquei 8 anos como vice-diretor do centro e depois fui eleito diretor do Centro de Tecnologia. E com a ajuda da nossa comunidade fizemos um bom trabalho que terminou sendo visto também na universidade. E aqui eu abro um parênteses para lembrar aos jovens engenheiros que a engenharia também nos ensina essa parte da gestão, que é fundamental para o desempenho da nossa profissão. A gente se forma em engenharia e nunca sabe direito o que vai ser, né? São várias oportunidades para um profissional de engenharia. Então eu fui diretor do Centro de Tecnologia e houve então uma eleição para reitor, onde se apresentou como candidato a reitor o saudoso amigo, querido, grande pesquisador, grande cientista brasileiro, o professor Ícaro Moreira. Isso. E ele então me convidou para ser vice-reitor dele. E eu imediatamente aceitei, porque os desafios da engenharia, como eu falei, são muitos, né? Não apenas na área específica da nossa formação, mas também na área da gestão, tanto a gestão pública quanto a gestão privada. E aí eu então aceitei o desafio e fomos partir para uma campanha, ganhamos a eleição, e o professor Ícaro, assim como eu também era um pesquisador, ele tinha também bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, então nós trabalhávamos dentro da mesma linguagem, né? Nós queríamos, né, a partir da nossa gestão na universidade, tentar dar uma contribuição nossa, que somada à contribuição dos outros reitores, pudesse alavancar um pouco a universidade, especificamente na área de pesquisa, né? E o professor Ícaro fez um grande projeto para a universidade. Claro. Ele realmente revolucionou. Ele foi idealizador da expansão da Ele universidade? fez o grande projeto de expansão da universidade, por ocasião de um programa nacional que chamava-se REENGE, que era expansão e reestruturação das universidades federais. Mas, infelizmente, o destino nos traiu e, com 10 meses apenas, ele morreu. Sim, subitamente, teve um infarto, faleceu. E, então, naquele momento, a universidade caiu no meu colo. 39 anos, né? Não, ali 39 anos foi quando eu cheguei a professor titular da universidade. Aí eu já tinha 45, 46 anos. Novo ainda, né? Então, quando a universidade, então, foi quase que se cria uma crise, porque se tinha todo um projeto em curso, a universidade totalmente envolvida nesse projeto, uma dinâmica extraordinária, e de repente morre o reitor, então a responsabilidade na época do vice-reitor era muito grande. Então, imediatamente, eu já fui chamado a assumir a responsabilidade, mas curiosamente, quando o reitor, por alguma razão, é impedido de continuar o mandato, o vice-reitor não assume. A universidade
é diferente dos outros lugares. Então, eu tive que me submeter a uma nova eleição. Eu fiquei 6 meses, que foi o tempo suficiente para preparar, né, vencer o trauma, preparar outra eleição. E então eu fui eleito reitor e assumi como reitor em outubro de 2008. Ele faleceu em abril, eu assumi em outubro de 2008. Em 2012 eu fui reeleito reitor da universidade e meu mandato iria até 2016. Em 2015, no início do ano, eu recebi um convite do ministro Renato Giannini, que estava assumindo o MEC naquela ocasião, para que eu assumisse a Secretaria de Educação Superior do MEC. Vamos falar um pouco desse processo. Foram então, 9 campos instalados no Ceará. Sim, aí nesse processo nós tivemos o desafio da expansão da universidade para o interior do estado. Esse processo ele começou lá atrás com o reitor Roberto Cláudio, que criou um curso de medicina em Barbalha e um curso de medicina em Sobral. Então isso era o que a universidade tinha no interior. Depois o professor René Barreira, no final do seu mandato, criou o campus da UFC no Cariri e criou o campus da UFC em Sobral. Mas a estrutura toda por construir. Não foi apenas a criação, aprovado no conselho e tudo, e os cursos começaram a funcionar em instalações provisórias. Então coube a nossa gestão construir toda a infraestrutura, fazer os concursos para professores, concursos para técnicos, fazer processos seletivos para estudante e cuidar já da expansão complementar, porque os 2 campos foram criados cada um com 5 cursos, que somados ao curso de medicina totalizavam 6 cursos de graduação, mas imediatamente, já quando eu assumi, nós já estávamos criando mais 4 cursos em Sobral e mais 4 cursos no Cariri. Que sentimento o senhor tem quando vê um jovem do interior se formando em engenharia ou em medicina? Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Porque aí nós começamos a pensar o processo de expansão da Universidade Federal do Ceará na lógica da distribuição geográfica no estado, para poder contemplar todas as regiões. Cariri, Sobral. Então veja que nós tínhamos aí Sobral, região norte atendida, e o Cariri atendido com esses 2 campos, que foram criados já na gestão do professor René, e que nós demos continuidade com a estruturação de tudo isso. E aí nós pensamos num campus no Sertão Central, que foi o campus de Quixadá, que ainda foi, a pedra fundamental foi lançada pelo reitor Ícaro ainda, com o presidente Lula lá em Sobral. Essa foto ela é bastante marcante, mas o campus só foi iniciado na minha gestão. E depois nós criamos um campus em Russas e um em Crateús. Então você veja que aí a gente pegou região norte, sul, Sertão Central, a região divisa com o Piauí, lá nos sertões de Crateús, e aqui divisa quase com o Rio Grande do Norte, ali no Baixo Jaguaribe. E ao longo desse processo surgiu a oportunidade de se criar 2 novas universidades aqui no Ceará. Então uma foi criada ali no maciço de Baturité, que é a Unilab, que é uma universidade que ela foi criada já com um perfil definido para ser uma universidade de integração internacional entre o Brasil e os países de língua portuguesa, os países africanos de língua portuguesa, mas também o Timor-Leste faz parte desse projeto. E essa universidade ela ficou localizada em Redenção ali e várias outras localidades ali do maciço de Baturité e um pedacinho lá na Bahia, né? Ela tem um pedaço dela lá na Bahia. E depois esse foi o grande momento, diria, se perguntasse assim, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como gestor na Universidade Federal do Ceará, eu diria que foi voltar para a minha cidade, né, e criar ali uma universidade federal. Não existe nada mais gratificante do que isso, porque eu me vi no caminho de volta, né? Saí lá em 1975 e depois quis o destino que eu chegasse ao cargo de reitor da universidade e quis ainda que eu tivesse naquele momento como reitor quando estava sendo criada a Universidade Federal do Cariri. E essa universidade ela já nasceu multicamp, porque ela agregou o que a UFC já tinha lá no Juazeiro, em Crato e Barbalha, e ainda criou uma estrutura em Brejo Santo e outra em Icó.
Então é uma universidade ali que certamente já deu e vai continuar dando contribuições importantes. Só um parênteses, pessoal. Mas só complementando Certo. o que você perguntou, que é o jovem, como é, eu me vejo em cada jovem que vem do interior para a universidade, porque eu sei a dificuldade que foi. Eu sempre digo, eu cheguei em Fortaleza anônimo, eu não conhecia ninguém, eu não tinha um parente em Fortaleza, eu não tinha uma porta para bater, nenhuma. Se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha que pegar o ônibus e ir para o Juazeiro, porque eu não tinha parente em Fortaleza. Depois foi que a minha avó, a mãe do meu pai, veio e aqui ficou nos ajudando. Mas o grande momento da Universidade Federal do Ceará foi quando ela decidiu, por maioria do seu conselho universitário, adotar um novo processo de seleção, que foi o Enem e o SISU. A partir daí, a universidade democratizou, né, a participação no processo seletivo, porque antes as pessoas, inclusive, eram alijadas do vestibular. Um estudante pobre do interior não podia sequer fazer o vestibular, porque tinha que vir a Fortaleza, ou depois, quando foram criados os campos, tinha que ir àquelas cidades fazer. Hoje, com o Enem, de qualquer cidade do estado do Ceará, os estudantes podem participar do processo seletivo e, através do SISU, pleitear uma vaga em qualquer um dos nossos cursos. E qual o resultado disso? É que hoje na Universidade Federal do Ceará, tem estudantes de todos os 184 municípios. Eu acho que isso é grande conquista, o resultado de todo esse processo de expansão, de inclusão que a universidade experimentou nos últimos, eu diria, nos últimos 15 anos. É o grande resultado. Eu perguntava, professor, é que o senhor participou do presidiu como reitor a formatura do seu sobrinho. Eu tive a oportunidade de ser colega do Guilherme. Sim, eu formei dois sobrinhos, mas eu tive um momento tão importante quanto o da criação da Universidade Federal do Cariri, que poucos reitores tiveram. O Roberto Cláudio teve, não me lembro dos outros, que foi presidir a colação de grau da minha filha. Nossa. Que eu só tenho uma filha, ela formou-se em arquitetura e, de novo, eu tive essa graça de Deus. Não? Lógico, não tem como não se emocionar na hora do discurso. Imagino. Não tem como você tá. A cerimônia de colação de grau, ela, por natureza, ela emociona qualquer reitor. Sim. Não tem como você não se emocionar, porque aquela é uma demonstração de conquista, tanto do filho quanto da família. Então você vê pais chorando, abraçando seus filhos, mães, avós, enfim, amigos, parentes, cônjuges. É uma coisa assim, uma festa belíssima. É o momento mais rico da universidade, sem dúvida. E você presidir a colação de grau de um filho é uma coisa extraordinária, indescritível. Os filhos do interior, que mensagem final o senhor deixaria? Olha, o que eu digo é que não dá. Nenhum jovem pode, por qualquer razão, deixar de perseguir o seu sonho. Não pode. Eu tenho vastas experiências de jovens que guardaram isso por algum tempo, acordaram e depois foram exemplo de sucesso. Então, há um espaço em algum lugar para você, jovem, que está aí, no interior, que está aqui em Fortaleza, que está na periferia, você que é pobre, você que acha que não há espaço para você, existe. Em algum lugar existe. E a universidade pública brasileira, e eu incluo aqui as nossas universidades estaduais também, e o Instituto Federal, elas têm hoje uma política de inclusão que permite que o filho da empregada, que o filho do trabalhador do campo, que a pessoa desassistida da sociedade, ela tem a oportunidade, a mesma oportunidade que tem o filho do rico. Hoje nós temos, nos nossos cursos mais demandados de medicina, da área de saúde, da área de engenharia, das áreas humanas e sociais aplicadas, no direito, nós temos a demonstração mais clara e indiscutível da democratização da educação superior pública no país, que é a presença do filho do rico e do filho do pobre na mesma sala. Portanto, essa oportunidade hoje, que antigamente os jovens não tinham, eu, por exemplo, não tive essa oportunidade, hoje todos os jovens têm. Então tem que perseguir isso, tem que procurar o espaço. A lei das cotas veio para corrigir esse erro nosso do passado, da sociedade brasileira. Ela se firmou e mostrou que, ao contrário do que se dizia,
a presença do pobre, a presença do estudante da escola pública na universidade não diminuiu a qualidade do ensino, nem da graduação e nem da pós-graduação. Ao contrário, o que ocorreu nesse período foi a melhoria da qualidade da educação pública como um todo. Tanto é que hoje, no dia de hoje, está sendo publicado um dos rankings mundiais mais importantes de universidades. E o Brasil tem hoje 20 universidades nesse ranking. A UFC é uma delas. A UFC é a 13ª melhor universidade do Brasil. Então isso mostra de forma inequívoca que o projeto foi acertado. O professor Henrique Campos e o professor Custódio, que são o reitor e o vice-reitor hoje, junto de suas equipes e dos diretores das unidades acadêmicas, vem conduzindo também um projeto extraordinário, exitoso, que só fortalece a nossa universidade, que projeta hoje não só como uma das grandes universidades brasileiras, mas ela está entre as 1000 melhores universidades do mundo. Isso não é pouca coisa para quem está no estado pobre, com toda a dificuldade que nós temos aqui para poder realizar grandes projetos. A ABMEC, em parceria, em apoio com o CREA, com o Conselho de Engenharia, agradece a sua presença. Um professor que, quem não conhece, não tem a menor noção da ideia de como foi o processo de sua construção da sua carreira. Então a ABMEC, a Associação Brasileira, agradece a sua presença. Se tiver alguma outra mensagem final, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando principalmente com os jovens, e mais uma vez reforçando a importância de abraçar uma carreira de nível superior, e se for a engenharia, a carreira dos seus sonhos, corra atrás, porque a engenharia tem muito a dar aos seus profissionais, e esses profissionais bem formados têm muito a dar ao nosso país. Obrigado.